Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Hoje a gente vai falar da nossa unidade 3, a Empresa Brasil. Deixa eu só dar uma relida no que a gente já viu até agora, nos capítulos 1 e 2. Pronto. Nossa disciplina de formação sócio-histórica do Brasil, a gente já viu no capítulo 1. Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, e já vimos no capítulo 2, O Povo Brasileiro, segundo Darcy Ribeiro. E a gente falou sobre as nossas matrizes e a nossa miscigenação. Hoje a gente vai falar da Empresa Brasil, certo? Do ponto de vista da Empresa Brasil desde a colonização. Então, a gente vai dar início na página 26, capítulo 3. Para Darcy Ribeiro, o Brasil constituiu-se, no âmbito produtivo, em 4 ordens diferentes, bem distintas, mas que já são bem conhecidas nossas. A primeira foi o Brasil escravista, com a mão de obra africana, suprindo a monocultura latifundiária do açúcar, depois o ouro e o café. Como a gente já viu lá atrás, quando o Brasil foi colonizado, tentaram, e a gente vai ver na segunda, que foi a jesuíta, com os índios. Tentaram colonizar os índios, tentaram trazer suas religiões, suas crenças, o que não conseguiram, certo? E aí, em detrimento disso, trouxeram os africanos, e eles ajudavam muito na produção de açúcar, depois o ouro e o café. A segunda, como a gente já falou, foi a jesuíta com os índios, quando veio a Companhia de Jesus com os jesuítas e tentaram catequizar os índios, tentar de alguma forma escravizar os índios, mas não deu certo, eles não conseguiram. A terceira, que teve longo alcance social, ainda que não representasse uma força econômica nacional, que eram as atividades de subsistência com a criação do gado, certo? Então, a gente já ouviu falar, certo, que lá atrás o gado, tanto leiteiro como corte, tudo, tinha uma força muito grande, produtora de riqueza para o Brasil. E a quarta e última predominava todas as outras, certo? Na verdade, era a maior e a mais rica para o Brasil. Era a esfera dos banqueiros portuários, dos portos, que dominavam o tráfico negreiro e garantiam a exportação de ouro e açúcar e a importação de escravos. Então, eles traziam escravos, certo? Para trabalhar. Além de trazer, que era rico, muito rico, eles, além de trazerem os escravos, claro, né, escravizados, os negros, o nome já diz, os escravos, eles ainda exportavam produto trabalhado desse pessoal, que era o quê? Ouro, açúcar, certo? Então, vocês imaginam que na viagem de vinda, eles trazem escravo, na de ida dos navios, eles já mandavam esse material, certo? Os centros urbanos cresceram e os campos foram explorados e esvaziados durante todos os séculos. A falta de oportunidade e de abastecimento e a expansão tecnológica levaram camponeses a fugirem do campo, buscando melhores condições de vida em cidades, que não comportaram essa numerosa chegada. Isso levou milhões de pessoas a viverem em uma situação periférica, marginal, criando uma desigualdade impactante no horizonte urbano. Que a gente já ouviu muito falar, eu acredito que ele vai falar logo em seguida. O país, no sentido populacional, tornou-se urbano somente em 1960, pois não apenas as elites comandavam tudo das capitais, mas o povo finalmente tornou-se maioria nas cidades. Ribeiro aponta que esse processo foi complementado pela industrialização que teve início nas zonas urbanas e foi ampliado pelo Getúlio Vargas, que consolidou com seu projeto de estatais. O que é que a gente vê aqui? A gente vê que a população do campo estava passando necessidade, estava passando fome e foi para a cidade, que a gente já conhece como o êxodo rural. E as cidades começaram a ficar cheias de pessoas, só que uma procura muito grande, uma demanda muito grande, mas não tinha oferta de emprego. E essas pessoas tiveram que viver em situações marginalizadas, à margem, eles não faziam parte da regra dos moradores das cidades. Eles não tinham casa, eles não tinham comida, e aí começaram a se formar. Hoje, o que a gente conhece como comunidades, como as favelas, e as pessoas tinham que comer, e muitas vezes não tinham como. E aí elas tinham que sobreviver de todas as formas. Os escravos deram lugar aos homens livres,
marginalizados, negros e presos às suas carências. O colonialismo deu lugar ao imperialismo, e fomos elevados de colônia ao status do terceiro mundo, como país em desenvolvimento. Os rótulos mudam, e ainda que setores do país melhorem, as melhoras são paradoxais, por continuarem aprofundando as contradições classicistas e a miséria da grande massa. O manejo da economia é limitado, já que as elites a utilizam para a manutenção do acúmulo. E o resto do mundo discursa como se o Brasil fosse, de fato, um país independente, quando, na verdade, continuamos sendo peça fundamental para o desenvolvimento de outros povos, mas não do nosso próprio. O que é que acontece, gente? Os escravos, eles moravam nas terras dos senhores feudais, certo? E eles comiam e eles viviam daquilo, daquela produção que eles tinham. A partir do momento que eles são libertados, que eles são livres, eles vão morar onde? Vão comer o quê? Vão viver do quê? E aí vem, é uma liberdade, mas eles se tornam marginalizados, eles vão viver à margem, certo? E a gente começa a perceber que o Brasil, na verdade, ele continua trabalhando, mas não para a sua produção, para o seu enriquecimento, para o seu crescimento, mas sim para engordar os cofres públicos dos outros países e desenvolver os outros países. E aí, Darcy Ribeiro não deixou de descrever o tipo de violência que essa empresa empreendeu, Brasil. Seja fisicamente, como os escravos e a população pobre, seja politicamente, sabotando o desenvolvimento social do país. A respeito dos escravos, uma passagem é bem significativa para entender o manejo da mão de obra de então. E aí, gente, é onde a gente vê, muitas vezes, quando a gente vai estudar o que é que acontece hoje na nossa política, em 2021, a gente percebe que são poucos os políticos que trabalham para enriquecer o nosso país, para crescer o nosso país. A grande maioria pensa em fazer relacionamento com o exterior, enriquecer o seu próprio bolso, e depois de 4 anos de mandatos, não estou falando de qualquer nível, do nível mais simples ao maior, certo? Eu também não estou falando do partido A, do partido B e do partido C, estou falando da nossa política do nosso país e dos nossos políticos, a grande maioria, certo? Eles trabalham em função de um núcleo e não do povo, e não do país, no geral. E isso, gente, é desde 1500 até hoje, que é a nossa história contada. Então, o que é que Darcy Ribeiro fala a respeito dos escravos? Sem amor de ninguém, sem família, sem sexo que não fosse a masturbação, sem nenhuma identificação possível com ninguém, seu capataz podia ser um negro, seus companheiros de infortúnio, inimigos, maltrapilho e sujo, feio e fedido, perebento e enfermo, sem qualquer gozo ou orgulho do corpo, vivia a sua rotina. Esta era sofrer todo dia o castigo diário das chicotadas soltas, para trabalhar atento e tenso. Semanalmente vinha um castigo preventivo, pedagógico. Eu vou repetir. Semanalmente vinha um castigo preventivo, pedagógico. Então, era preventivo, antes que eles fugissem, antes que eles se rebelassem, e pedagógico, com o intuito de ensinar. Castigo semanal, só para ele não esquecer a posição dele, só para ele não esquecer quem ele é no mundo, tá bom? Para não pensar em fuga. E quando chamava a atenção, recaía sobre ele um castigo exemplar. Ele já apanhava antes de fazer. E se fizesse alguma coisa, imagine o castigo exemplar, como exemplo para ele não ter perigo dele pensar fora da caixinha, certo? Na forma de mutilação de dedos, de furo de seios, de queimaduras de tição, e de ter todos os dentes quebrados criteriosamente, ou os açoites no pelourinho, sob 300 chicotadas de uma vez, para matar, ou 50 chicotadas diárias para sobreviver. Vocês têm noção, gente? Simplesmente porque eles eram negros e escravos, eles viviam sob esse tipo de tortura diária, certo? Se fugia e era apanhado, podia ser marcado com ferro em brasa, tendo um tendão cortado, viver peado com uma bola de ferro, ser queimado vivo, em dias de agonia, na boca da fornalha, ou, de uma vez só, jogado nela para arder como um graveto oleoso. Vocês têm noção, gente, da loucura disso?
mas existia. E é disso que é feito o nosso povo. São dessas memórias, gente. O nosso povo tem essas memórias na carne viva. Essa pesquisa antropológica dos hábitos e das técnicas desenvolvidas pelos senhores de terra para manter os escravos sob controles e produtivos revela a violência que sustentava a relação econômica mais importante do país até então. Dessas práticas fundamentais para a escravidão surge a discrepância do povo sensível, sofrido, que também é cruel, permeado pela brutalidade cínica, pois é incapaz de reconhecer sua própria violência. Hoje, 2021, a gente sofre uma série de violências que a gente não consegue enxergar, porque já faz parte da nossa cultura e do nosso cotidiano. Mas em 2050, em 2100, quando a gente olhar para trás, os nossos filhos, netos e bisnetos olharem para trás e ver o que a gente vive hoje, vão dizer como é que eles aguentavam aquilo. Certo? A mesma coisa era naquela época. Fazia parte do cotidiano. A elite brasileira ocupava, no período colonial, tarefas distantes das produtivas, dividindo-se em 3 dimensões letradas. Aqueles que ocupavam a burocracia e o Estado, nos moldes português, outros que ocupavam cargos religiosos com a função de catequizar e expandir a ordem religiosa, e, por último, os que lucravam com a exportação. A interação entre as 3 camadas sociais exerceu uma dominação completa do homem branco sobre o negro, mas, de modo algum, existia uma sincronia ou coordenação. Resumindo, o negro foi feito para trabalhar fisicamente e apanhar, e ser um objeto sexual. Apenas. O índio tentaram de todas as formas, não conseguiram. E aí dizimou-se uma população muito grande indígena. Tanto que o nosso país era habitado pelos indígenas, hoje em dia é uma minoria. E eles gritam, gente. Por sinal, assistam Falas da Terra. Não deixem de assistir. Não deixem de assistir Falas da Terra. Que bom que aquele filme que eu passei revoltou vocês. Entre aspas, era a ideia. Mas era a realidade, gente. A realidade era exatamente aquela. E aí, para a gente concluir o nosso capítulo 4... Perdão, gente, o nosso capítulo 3. A gente está na página 29, concluindo o capítulo 3. Na prática, o sistema autoritário e opressivo da população beneficiava toda a camada alta da sociedade, independentemente da sua função. Contudo, seus interesses, aspirações e ideologias variavam, assim como suas atuações políticas. Portanto, eram comuns disputas políticas ou intercruzamentos de ações dentro do mesmo espaço demográfico e geográfico. O sistema se articulava como um todo para gerar uma unidade, um controle classista, levando em conta os movimentos políticos contrários que habitavam dentro dele. A sociedade foi, portanto, o resultado da força e não de uma grande articulação das elites. O que é que acontece? Só a grande elite, só a massa que tinha grana, que tinha dinheiro, que tinha todo o recurso financeiro e econômico do país, tinha vez e voz. E me desculpem, o resto é resto. O resto é para fazer essa massa enriquecer. A gente escuta isso até hoje, a gente vê isso até hoje na televisão. É absurdo, é enlouquecedor ter CPI de Covid. Como é que alguém lucra? Como é que alguém desvia dinheiro, desvia verba? Nossa verba, a verba do nosso país, porque quem paga sou eu, quem paga é você. Como é que alguém faz isso em benefício próprio, sabendo que está morrendo toda a nossa população do nosso país? Não, do mundo. Mas eu estou falando só do país, que a gente está falando da política interna, a brasileira. Como é que a gente pode pensar em 2021 a gente ter que fazer uma CPI do Covid? Vocês têm noção da loucura? Que tem gente enriquecendo em cima dos nossos parentes que estão morrendo? De nós que estamos adoecendo? É enlouquecedor. Mas olha, tá aí, ó, nos dias de hoje. E a gente, infelizmente, já é hábito nosso escutar algum político dizer assim: não, roubar todo mundo rouba, mas pelo menos eu faço isso ou aquilo. Como assim roubar todo mundo rouba? Por que que isso virou comum? Lembra das violências que eu digo que a gente vive até hoje? Só que parece que faz parte?
Não, gente, não pode fazer parte. A gente tem que se revoltar. A gente tem que dar o grito de basta. Eu acredito muito que o estudar, o aprender, faz com que a gente tenha senso crítico e a gente consiga fazer... Sabe o passarinho, quando está tentando apagar o fogo, ele vai com o biquinho, lá no rio pega uma gota d'água e ele faz a parte dele? Se todos os passarinhos da floresta fizerem a sua parte, o fogo se apaga. Ele sozinho, muitas vezes, ele vai morrer queimado. E eu acredito, gente, que essa água, essa fonte de vida é o estudo, é a cultura, para a gente ter pensamento crítico. Dá preguiça estudar, cansa. Não, gente, é só no começo. Depois que a gente se acostuma, abre o campo de visão da gente, abre a nossa forma de ver o mundo. É lindo, é mágico, transforma. Não desistam. Porque cada um de nós, passarinhozinho, uma gotinha d'água, que é um conhecimento, é uma frase, é uma palavra, é um autor que a gente estudou, que a gente leu, que a gente ouviu, é um vídeo, seja o que for. A gente, aos pouquinhos, consegue fazer a mudança. Pode ter certeza. Meus amores, a gente encerra por aqui o capítulo 3. Na próxima aula, a gente vai para o capítulo 4, os Brasis na história. Certo? E aí a gente vai falar do Brasil crioulo, a gente vai falar do Brasil caboclo, a gente vai falar do Brasil, a gente já passou um pouco por eles, sertanejo, caipira e gaúcho, certo? Ou, como a gente também já falou em algumas outras vezes, o sulista, sul. E aí a gente vai ver esses 5 Brasis na nossa próxima aula, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.